Olá, muito boa tarde pra você. Acorda, menino, que eu quase que dormi aqui, rapaz, fechando o olho. Tem dias que eu vou te dizer, não é fácil, mas é assim, entre família é assim. Me ajuda, me carrega hoje, que não tá fácil. Você também tá? Vamos lá, que dia é hoje? Terça-feira? A gente tem que ser empurrado na descida. Boa tarde, Carol. Peguei embalo. É isso, meu filho. Pega, mas já correu. Quando eu era criança, meu filho, tinha uns decidão, assim, perto de casa, que é decidão, que a gente chama lá em Campinas, decidão. É lomba. É lomba, é ladeira, né? Tinha uns decidão, você ia correndo, ia trupicando, olha, você falava, eu devia ter corrido, não. Eu vou conseguir parar. A vida passava pelo olho. Não, uma trupicada passa muita coisa na vida. Muita coisa. É o joelho que você acabou de resolver. Só que enquanto você está no período... E outra, o último trupicão que eu fiz, inclusive foi lá, quero mandar um abraço para Biguaçu. Eu vou falar uma linguagem que eu vou explicar para você. Né? Existia uma série de estudos em uma igreja lá, nós estávamos liderando lá com o pastor Gutenberg. Na saída tinha as pessoas que são da igreja e os visitantes. Há muito tempo eu não caía. Né? Adulto, Cris. Adulto não sabe cair, não sabe. Para você ter noção, olha, para ter uma noção, assim, uns 5 metros assim, era o portão da igreja e eu saí da porta. Eu saí tropicando assim, catando achando, cavaco, catando. Só que as pessoas foram abrindo. Em vez de segurar. Eu só não dei com a boca porque eu dei com os braços no chão, assim, ó. Só que quando você cai, você diz assim, meu Deus, não foi comigo, parece um filme. Que é isso? Tô te dizendo, olha. É um desespero. Sobre o que nós estamos falando? Nada. Nada a ver com isso aqui. Começamos um assunto sem fundamento. É isso, mas agora... Tem que ter moral pra fazer isso aí. Tem que ter moral. Tem que ter. Agora é o seguinte, nós vamos falar do assunto de hoje. Pronto, vamos falar do assunto que é sério. A gente começou a rir aqui, mas é muito importante a gente falar desses assuntos, porque é algo que você tá no seu cotidiano. Você sempre comenta e tal, mas não sistematiza. E quem sabe, Cris, no processo da educação dos filhos, isso não é passado com clareza. Vamos falar hoje sobre caráter. Caráter. Aí a senhora fala assim, não, isso aí é caráter. Por que fazer um programa sobre caráter? Gente, nós tivemos aqui ontem um especialista falando sobre propósitos de vida. Eu já estou vivo, né? Tá bem, né? Desde 37 anos vivo. E a gente está sempre aprendendo, né? Tamo aí. Só não aprende mais depois que morre, vai pro pó. Meus queridos, alguns conceitos a gente tem que, ouvir mais. Tem que abrir o olho. Porque às vezes a gente acha que caráter é uma coisa, um conceito, mistura alguma coisa na outra. E hoje nós vamos dar o conceito do caráter e a importância de trabalhar isso também com as crianças. E caráter não é como esse trupicão que ele deu de vez em quando, a gente dá aquelas trupicadas na vida, né? É assim, eu sei como é que é. Sai catando cavaco, não tem ninguém para segurar. O negócio é intencional, Cris. O negócio é intencional. Premeditado o negócio. Premeditado. Então você vai dando passos em direção àquilo que está errado, aquilo que não é correto, para almejar algo que às vezes entendeu? Não, aquilo que eu quero aqui é tranquilo. Então eu posso, né? Os meios, né? Não justificam, como é que é? Os fins não justificam os meios. O fim, eu sei que sim. No meio, tanto bate até que fura. E aí é o fim. É isso aí, né? Cavei. Não é muito bonito, mas é profundo. É isso aí, né? É importante que a gente use essas frases. Porque tem caráter para poder colocar. Será que tem mesmo? Mas é legal a gente pegar esse contexto do caráter, porque existem aqueles passos importantes. Olha, como é que você lida quando você fez algo errado e tem a oportunidade de não deixar as coisas claras? De arrumar. Né? Qual o meu compromisso de cidadão? Outra, como que eu passo isso para o meu filho, né? Aquelas pequenas coisas sobre a construção do caráter, do que é certo. E outra, nós temos aqui, infelizmente, esse tal de jeitinho brasileiro, que nós normalizamos algumas coisas. Não, isso aí não, todo mundo faz. Nós vivemos num sistema que está difícil, você não pode andar correto, porque depois você não consegue nada. Imagina, você não consegue alcançar seus objetivos. Agora, Cris, será que todo desvio de caráter é patológico? É só uma escolha? É aprendido na escola, é na infância em casa? Olha só, o pai desse menino não tinha caráter. Será que ele herdou isso só no gene, sem nem ter convivido com essa pessoa? Vamos entender? Olha, tem tanta coisa pra gente colocar na mesa hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um intervalo. Vamos deixar ela pensando, ele pensando aqui. Demora esse intervalo, Carol? O que é isso? 30 segundos, meu filho. Tenha caráter e permaneça. Até mais. É isso, estamos de volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre caráter. E você não pode perder aí a possibilidade de conversar com a gente. Eu acho que não vai ser pelo WhatsApp, né, produção? Vai ser por onde? É pelo Facebook? Vamos colocar o Facebook aí? Porque ontem você ficou marcando, né? Ficou marcando, mandando lá no Zap, falou, parece que não apareceu uma interação.
calma, nós estamos num processo de transição. Então, eu quero que você avalie muito bem essa situação aqui. Tá passando o Facebook da TV, você vai correr lá no Facebook, eu sei que você já está conectado aí. Só vendo o story do outro lá. Olhando story alheio. Então, você vai correr lá no Facebook da TV e você, nos seus comentários, aquilo que você perguntar sobre caráter, nós vamos... Fechou, bom demais, né? Porque o pessoal fala, olha, o pessoal só manda no ar, eu estou sempre aqui na live do Facebook, chegou o momento. Ó, você que está aqui embaixo, ó. Daqui a pouquinho... legal, já está comentando aqui. Tá. Boa tarde para você. Tem um pessoal que nos acompanha na África, manda ali, olha aqui da Angola. Verdade, aqui pessoal, no Face, eles participam direto com a gente de todo o Brasil, então manda a sua participação. E a pergunta é qual, Carol? Olha, por acaso, o que é caráter para você? Né? Porque às vezes pode ser que a gente encontre aqui respostas diferentes para uma única definição, caráter, né? Legal, porque muitas pessoas têm uma visão de, não, o caráter, não, até aqui tá ok, não, até aqui não sei e tal. Vamos entender até quanto é flexível aí o conceito deste termo tão importante. Bom, e se você acha que, né, olha, a fruta não cai longe do pé, o pai dele vai perpetuar a falta de caráter, então você acha que isso é legal? Você acha que, né, pau que nasce torto nunca se endireita mesmo? A fruta nunca cai longe do pé? Você tem um exemplo de alguém que tinha todo o background para não ser aquilo e acabou tendo aquela questão da resiliência e fragilidade. Tatuando as pessoas ali, carimbando. Isso aqui, rótulo, rótulo. E aí? É isso. Manda pra gente, participa. Vamos fazer o seguinte, vamos à nossa roda da verdade. Bora lá. Ele que está aqui preparado hoje, alinhado no jeans. Eu sou do tempo que não falava jeans, hein? Era como que era? Brim. Brim? Você nunca falou brim? Brim? Não é o brim, não Patrícia, é esse Patrícia tecido. falou, lá na minha região era brim. Era brim, pronto. Era brim. É isso. Eu não lembro se eu falei. Falei brim, será? Será que falou brim? Não lembro, professor. Será que é uma coisa regional? Porque eu já ouvi essa expressão. Eu também, mas em Campinas é jeans. Teve uma época que era brim. Brim, tem calça de brim, mas eu acho que é outro tecido. Será que é alguma marca que pegou e aí linkou-se a marca? Acho que você nem sabe. Eu acho que eu comecei a falar... Vamos lá. Daqui a pouco, hoje não é o dia de roupa, né? A gente começa um assunto... Aqui hoje nós é uma família que se não tiver uma diretora falando, olha, é muito bacana esse programa, ele vai para onde não tem que ir. Um alfaiate tá aqui. Costureiro. Mas o bom é que se a gente começar a conversar, a gente está em casa. Deixa eu falar uma coisa, nada a ver que essa mesa está tão perto aqui, que deu vontade de segurar o pé aqui por cima. Segura que eu vou puxar essa mesa um pouquinho. Eu tô chutando ela com a minha perna, que eu tenho 1,5 metro de perna. Isso é uma questão de caráter. Pronto, ó. Isso é uma questão de caráter. A gente desenvolveu. Obrigada, viu, gente? Eu tenho 2 metros só de perna. Às vezes o povo pergunta, né? Quanto cada ela tem de altura? 2,5, 2,35, na verdade. Brincadeira! É o Avatar. Não, daqui a pouco a Ana Rio como desliga assim, ó. Ué, Carol, vamos medir a maior perna do Brasil. Mas se eu erguer minha perna aqui, o câmera ali, eu tenho que afastar. Vou dizer outra coisa, um assunto bom também, mas não é também o nosso tema aqui. Qual é o nosso tema mesmo? Hoje não tá fácil, não. Hoje estamos falando sobre caráter, viu? E você vai correr lá no Facebook para interagir com a gente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, viu? E agora, daqui a pouquinho nós vamos chamar aqui uma especialista. Inclusive, ela vai diferenciar uma questão patológica, porque tem algumas situações, alguns transtornos que fazem com que a pessoa não tenha uma postura de alguém que tenha caráter. Mas é bom que você compreenda que nem toda pessoa com falta de caráter é uma pessoa diagnosticada com algum tipo de patologia, né, pastor? Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de entender o que é caráter e o que é personalidade. Aquilo que eu nasço, né, e aquilo que eu formo. A palavra caráter, originalmente, ela dá a ideia de caracteres. Quando você vai fazer uma digitação lá, não tem os caracteres. Então, ela significa marca. Uma palavra de origem grega que dá a ideia de marca. Então, e essas marcas eu vou adquirindo ao longo da vida. Diferente da personalidade, geralmente associada às questões morais e éticas. Então, assim, o que é o caráter? É o meu desempenho, a minha atitude dentro daquilo que é moralidade e dentro daquilo que é ético. E como que eu adquiro isso? Eu sou ensinado, o meio que eu vivo. Agora, a minha personalidade, aí sim, eu trago tendências, eu trago, né, dentro da minha formação, o meio contribui para isso. Aí a gente vai ter dentro da psicologia vários ramos que vão definir, né? Vão colocar a personalidade de uma forma, de outra forma, né? Mas normalmente a gente define dessa maneira. Dentro de uma visão espiritual, que eu vou trabalhar no final, né?
O caráter é aquilo que vai me dar a eternidade. Nós acreditamos na eternidade. Portanto, eu vou ao longo da vida desenvolvendo isso e aperfeiçoando. Quando você vai para um contexto bíblico, espiritual, é o aperfeiçoamento, a gente chama isso do processo de santificação, né? Então, eu acho que é legal para o telespectador entender assim, a separação do que é personalidade e do que é caráter. O caráter é a minha ação adquirida, não uma forma nascida. Se eu vou usar uma frase do Cortella. Hábitos, um conjunto de escolhas, hábitos que formam um comportamento. Exatamente. E eu vou sendo ensinado a isso, o meio vai me ensinando a isso. Agora, tem gente, né, que levantou-se o movimento porque a gente tem essas questões morais universais. Tem um movimento que deixa tudo muito relativo hoje. E aí essas marcas, elas nesse contexto de visão, elas não existem. Ou se existem, existe uma normalização. Então, o que um caráter é medido aqui, uma forma de caráter é medido ali. Acho que eles misturaram o que é cultura, o que é um movimento e as questões universais. Então, hoje, na questão de moralidade, né, matar uma pessoa é uma questão universal. Exatamente. Então, é legal isso que você coloca, porque tem coisas que independem de ambiente, por exemplo, de projeção religiosa. Independe. Que são atitudes morais que estão colocadas dentro do aspecto social que ele vive para que ele tenha uma vida equilibrada. Para todas as culturas. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que, dentro de qualquer formação cultural, isso está ali e forma, então, o caráter do indivíduo. Né? Ou seja, como é que eu vou agir diante disso? Eu tenho a alegria de participar de alguns projetos de ação, né, solidária em vários lugares, né, do mundo. Então, cada região que você vai, você percebe costumes diferentes, mas você percebe ações de caráter que estão ali, dentro daquela cultura. Vou citar um exemplo, tá? A gente vai num país, no centro-norte do continente africano. A gente estava numa vila, vendo a perfuração de um poço que a gente adquiriu lá, a empresa para fazer, e estava toda a comunidade. E aí, quem come lá, come uma vez por dia, então é muito escasso o alimento. Estava muito quente naquele dia, água eles buscavam num rio para beber, que estava a 7 quilômetros dali. Estava todo mundo ali, né? E aí uma menina estava sentada comendo uma raiz. E eu olhei assim, de longe, achei uma cena. Eu não sei se ela leu que eu estava com fome, né? E olhei para ela comendo assim. Ela se levantou de onde estava e me ofereceu a única raiz que ela tinha para comer. Que seria, por exemplo, a única refeição daquele dia. Exatamente. Essa é uma ação do quê? Isso está colocado o quê? Como é que ela desenvolveu isso? Esse ato de dar. É o seu caráter. De olhar para o outro e dizer assim, poxa, ele está com fome também. Eu vou compartilhar. Como que ela aprendeu isso? Isso está dentro do processo cultural pela qual ela foi formada. Independentemente de cultura religiosa ou não, né? De alguma forma, dentro da sua família, dentro da sua cultura, ela adquiriu isso. Ela nasceu com isso, ela pode ter tendências na sua personalidade de ser uma pessoa mais generosa, né? Ela pode ter tendência, porque tem pessoas que são mais generosas, mas no traço de caráter ela desenvolveu a generosidade. E é tão importante esse processo, né, que quando a gente estuda a epigenética, ela vai falar que esses hábitos repetidos e que tornam um comportamento e aquilo fica natural, muda inclusive a nossa estrutura do código genético, né? Uhum. Então, pode ser que uma pessoa, por exemplo, né, já falando daquilo que o Cris estava falando no começo, será que o fato do pai do meu filho, o meu pai, avô, ciclano, ou a minha mãe, que teve uma falta de caráter, né? Quer dizer que isso está
registrado, que todos os que vierem daqui para frente vão ter esse mesmo código genético, né? É possível alterar, inclusive, o código genético. Exatamente. Através de uma prática aprendida. Eu posso trazer, dentro do meu código genético, eu posso trazer as tendências para fazer o que é errado. Mas a formação, aí está dentro da minha personalidade. Mas a formação do caráter, ela vai ser desenvolvida. É a minha marca. É o meu caractere. Foi muito bom essa questão pedagógica, para entender essa questão do caractere, né? Etimologicamente, vendo essa questão de onde nasceu e a aplicabilidade disso na nossa vida. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais alguém na nossa roda da conversa aqui. Vamos receber novamente a Ana Paula Webrich. Ela que é psiquiatra, diretora técnica do Hospital Francisca Júlia. Um abraço especial aqui para ela, que está mais uma vez nos atendendo. E a Carol colocou muito bem, né? Às vezes nós temos questões patológicas ligadas a isso. Ana Paula, seja muito bem-vinda, muito boa tarde aqui ao nosso programa. Um bate-papo, porque a gente já teve 5 temas, mas graças a Deus chegamos no tema de hoje, que é caráter. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço, né, o convite novamente. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje, fisicamente distante, mas de coração presente. Ó, frase bonita. Gostei. Toca aqui. Aninha, toca aí. Toca. Não, Suquinha. Pronto. Já ganhou a tarde, que quem chega com essas frases aqui já ganha a gente. Coisa boa. É carinho, né? Entre família a gente tem esse conceito. Nós estamos falando de caráter. Sempre entre família. É, sempre entre família. Carolzinha estava falando, inclusive, dessa questão aí epigenética, nós estamos falando também de patologias. E, Ana Paula, patologias, quais as patologias que realmente mudam o caráter, né? A gente podia colocar na mesa aí. Super interessante como vocês começaram a colocar essa questão que é, assim, traz tanta curiosidade e faz a gente começar a fazer tantas perguntas, elaborar tantas perguntas, algumas com respostas, outras não, né? Enfim, parte do humano, né? Parte do mistério humano. Aproveitando o gancho do que vocês já falaram, em relação a essa diferenciação entre caráter, personalidade, eu gostaria de colocar mais um elemento, que é o temperamento. Porque quando a gente pensa na nossa constituição de personalidade, a personalidade ela vai se formar ao longo dos primeiros anos até o final da adolescência. E esse código-fonte, né, que vocês começaram a colocar aí como se fosse um núcleo duro, que é o nosso DNA, ele está muito relacionado com o temperamento. Então, desde que a gente nasce, a gente vê aquele bebê que já é mais chorão, aquele bebê que já é mais tranquilinho, aquela criança que é mais sociável, uma criança que tem mais medo. E isso entra dentro dessa base biológica que é o temperamento. Todo o restante, né, o que vai permeando as nossas relações, com o ambiente, com as outras pessoas, enfim, com o mundo em que vivemos, isso vai servir para desenvolver o nosso caráter, que aí está muito relacionado com o desenvolvimento da moral, né? Quando a gente pensa em caráter, a gente pensa logo em alguém que tem moral, em alguém que respeita as regras, que consegue seguir a ordem estabelecida em uma sociedade, né? Então, a personalidade ela vai se formando aí com esse conjunto de elementos, né? Entre a relação do temperamento, do caráter, que vai se desenvolvendo com o ambiente, com o código genético. E é super interessante que a ciência, cada vez mais, ela tem trazido esse ponto do quanto o ambiente influencia o nosso código-fonte, né? Que é esse conceito da epigenética, que vocês já trouxeram aqui. As pesquisas mais recentes, elas mostram que, logo, principalmente as alterações que acontecem na primeira infância, por isso que a gente fala muito de infância, né? Sempre quando a gente está falando de desenvolvimento, de personalidade, de temperamento, enfim, porque as coisas que acontecem, principalmente na infância, elas têm a capacidade de causar alterações nesse código que vão perdurar por toda a vida, isso já é mostrado cientificamente, e que podem, inclusive, passar de geração para geração. E quando se fala em passar de geração para geração, que é uma outra questão que vocês já levantaram, geralmente há uma chance maior de se transmitir, vamos colocar aí um caractere, né? Vou usar esse termo aí, o caractere bom, o caractere ruim, nesse sentido, quando vem da mãe, tá? Então, as pesquisas, elas mostram que há uma tendência maior à transmissão de algo bom ou ruim, quando a gente está falando nessa questão de comportamento,
quando isso é herdado da mãe. Mas também nada é 100%, como no ser humano nada é absoluto, tudo é relativo, né? É por isso que somos tão complexos. Quem nasce de uma pessoa, por exemplo, sou filho de um criminoso, significa que vou ser criminoso? Não, né? Não é assim. Não há essa relação direta. E, Ana, é tão importante, né, entender esse conceito. Boa tarde. Uhum. É tão importante compreender esse conceito porque liberta, né? Liberta e também não faz com que a gente utilize esses processos como uma muleta para continuar num comportamento aprendido, adquirido, né? Agora, o Cris, ele falava sobre algumas patologias. Existem patologias que podem alterar esse caráter? Ou a patologia, ela existe e, por isso, esse caráter ligado à personalidade vai se desenvolvendo? Quando a gente fala em patologia, aí a gente tem que entender qual patologia que a gente está pensando. Então, por exemplo, é uma sociopatia, a gente está pensando de alguém que vai ter um mau caráter, sabe? Aquela pessoa que vai ser má, né? Má no sentido, assim, de perverso, né? Porque uma pessoa pode ser má sem ser sociopata, sem ser perversa, ela pode ter atos de maldade ao longo da vida, e isso não necessariamente faz com que ela seja um sociopata, né? Quando a gente pensa numa sociopatia, a gente pensa em alguém que não conseguiu desenvolver esse senso de juízo de moral. E muitas vezes a pessoa ela já dá mostras disso desde pequenininha. Então, às vezes acontece de que com 3 aninhos a gente encontra uma criança que já maltrata um animal. Agora, essa criança que aos 3 anos que maltrata um animal é a condição, assim, sine qua non, ou seja, significa que ela vai ser um sociopata? Não, depende de como a família gerenciar esse processo todo? Então, aí a gente pensa nessa questão do meio, né? Que o meio ele tem uma interferência muito grande em quem nós vamos vir a ser nesse mundo. Se eu observo que uma criança já está dando mostras, sinais de uma sociopatia, de ter algum comportamento mais perverso, então como que eu vou conseguir ajudar ela para que ela, digamos assim, se torne melhor, né? Ou não vá por esse caminho? Dá para dizer que é 100% possível que ela não vá por esse caminho? Não, porque nada é 100%, no humano nada é 100%. Mas a gente sabe que se a gente intervir numa criança pequenininha que dá mostras de ter, né, essas características, ela vai ter uma chance maior de ser alguém que não desenvolve uma sociopatia. Né? Doutora. Por outro lado, a pessoa pode nascer sem nenhuma característica genética para isso, mas sofrer situações de violência, de negligência, de abuso, enfim, N questões que permeiam a vida, e, de repente, lá no final da infância, início da adolescência, começar a apresentar o que a gente chama das questões de conduta, né? Que é aquela criança que começa, então, a mentir, que começa a roubar, que começa a cabular a aula, né? Que já são traços aí de uma conduta antissocial que pode estar se instalando, né? Doutora, e essa, tudo bem com você? Tudo bom. E essa... Eu falo bastante, gente, me podem. Excelente. E essa conduta, ela não tem a ver, ela pode até ter tido a ver com o caráter dela, certo? Ou Sim, seja, ela pode ter desenvolvido isso. Na questão da pergunta da Carol, ela pode ter nascido, mas não, daí está associada ao temperamento que você falou e à formação da personalidade, mas não que ela... Aí ela pode ter essa tendência, mas ela pode ter esse caractere, essa marca sendo alterada, né? Seria mais didaticamente olhando dessa forma. Eu gosto de pensar dessa forma, sabe? Porque cada vez mais a ciência tem mostrado a incrível plasticidade que o nosso cérebro tem, né? É claro que à medida que a gente envelhece, isso vai ficando... essa capacidade que o cérebro tem de reacomodar circuitos vai ficando menor, né? Mas a gente não é um disco rígido que
que nasce e que não tem escolhas ao longo da vida, né? As escolhas, elas estão aí a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Muito bom. Isso eu acho que é o principal. Exatamente. E enche a gente de esperança, né? Enche a gente de esperança. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora responder depois do intervalo. Fazendo, doutor, uma análise de roteiro, você já viu aquele filme Efeito Borboleta? Fala que claro que é ficção, né? Volta no tempo. Então, mas é uma análise de roteiro simples que ele volta no tempo e alguns atos mudam totalmente, inclusive a personalidade de alguns personagens ali, né? Porque se ele, através da sua moralidade, ele questionou, por exemplo, um abuso. E aí ele libertou aquele menino que fazia maldades, queimava um gato e tal. E, obviamente, que a gente não consegue voltar ao passado e mudar o nosso agressor, o abusador e tal. Mas agora, com o presente e esse ato emocional, como que eu tiro essa pedra, esse espinho, que inclusive fez mudar, tirar esse trauma, abraçar esse trauma, ter aquelas 5 fases do luto diante desse passado, para que eu possa, inclusive, retomar, né, um bom caráter por algo que foi, tipo, um trauma forte na vida. E a gente tem que ter essa empatia. Doutora, a gente vai fazer o seguinte, vai para um breve intervalo. De repente tem alguma pessoa com um trauma, ela teve uma pessoa mais amargurada, lidou com a questão do amor de uma forma diferente, e aí a gente acaba até rotulando sem saber o passado dessas pessoas. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, bom demais. Gostou do intervalinho? Não, nada de brigar no WhatsApp, porque agora está falando de caráter, porque é isso que agora tem que ver esse programa. Não, analisa, respira, estamos entre família, conversando. Você do WhatsApp aí, ó, segura um pouquinho, nós estamos participando com o pessoal do Face. Doutora Ana já volta, porque nós temos uma integrante aqui do programa que chegou para somar, Carol. Com certeza, está aqui com a gente, Darleide Alves, seja muito bem-vindo. Nós adiantamos o horário do consultório de família, então você permaneça aqui com a sua audiência. Tô brincando. E é justamente hoje, hein? Às 10 horas da noite, ao vivo, nós temos o consultório. E hoje, então, mais uma vez, fica aí o convite para estarmos juntinhos mais tarde, mas já comecei desde cedo aqui com vocês. Pronto, um aquece. Daqui a pouquinho você fala qual é o tema, porque pra gente ficar preparado para assistir. Tá, já posso falar então? Posso? Fala aí. Então eu falo. Hoje nós vamos receber a doutora Raquel Fonseca, que já é uma convidada muito conhecida da gente, mas ela perdeu a visão recentemente, ela está sem enxergar e precisou fazer cirurgias, mas foi algo assim inesperado. Então o tema de hoje será como lidar com o inesperado. Nós teremos também um médico oftalmo, que é quem está acompanhando o caso dela, a seriedade desse problema. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção, os cuidados, mas foi algo assim inesperado que a tem feito repensar algumas coisas na vida e concretizar outras, como, por exemplo, ter fé na hora em que coisas inesperadas lhe acontecem. Perdeu totalmente sempre. Ela está com o olho direito, principalmente, completamente sem a visão. Fez uma cirurgia na última semana, o médico vai explicar, foi mais uma cirurgia, o médico vai explicar o que é esse quadro e se tem algum prognóstico positivo ou houve uma percepção de melhora, sim, com essa última cirurgia, mas é algo que, uau, a gente precisa lidar, perder a visão. E é uma mulher muito independente, no entanto, agora também vai precisar depender de outras pessoas, que é um outro aprendizado para a vida da gente. Bom, muita coisa para a gente aprender hoje à noite. Programaço, Darleide, vou estar vendo, hein? Bom demais. Agora, Cris, nós terminamos o último bloco com uma pergunta muito importante para a nossa psiquiatra, que eu acho que ela já está online aí, a Ana, né? O Cris perguntou aí para a Ana qual era essa questão aí da relação, né, Cris, entre o caráter e os traumas, os traumas, né? De que forma os traumas podem, muitas vezes, impulsionar, né, ou reforçar um comportamento negativo. Será que a gente consegue abraçar esses traumas, fazer as pazes com o passado para seguir por um rumo diferente? Uma bela pergunta. E acho que também muito pertinente, inclusive, para o momento que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos em um momento em que as pessoas estão se encontrando com o trauma a todo instante, né? Quando a gente pensa em trauma, e pensando num contexto mais amplo, às vezes um pequeno ato, uma pequena palavra, um pequeno gesto que para alguém pode não significar muita coisa, para outra pessoa, né, pode ter esse sentido de trauma, né? E nesse momento de pandemia em que nós vivemos, parece que as coisas elas estão um pouco mais exacerbadas, né? Tá todo mundo parece que mais sensível, o luto está mais presente,
enfim, o trauma é algo que tá mais presente, que está mais marcado, que as pessoas têm falado mais, até nessa relação do trauma com o luto. Então, acho que a palavra que casa com isso tudo é aceitação, porque a gente não tem como mudar o passado, mas a gente consegue ressignificar, né? É como uma cicatriz. A cicatriz, ela não fica a mesma pele de antes, mas ela consegue ter uma funcionalidade e ela pode não doer mais, se a gente cuidar dela direitinho. Então, quando a gente pensa em trauma, eu acho que o importante é essa capacidade de ressignificação e de resiliência. E aí, se a gente for tentar levar isso para uma associação com caráter, que é o que a gente está falando aqui, eu vejo assim, na prática, às vezes as pessoas elas tendem a justificar muito os seus próprios atos, né? Inclusive os atos que, de uma certa forma, não são aceitos pela norma social, né? Da sociedade vigente. E colocam justificativas para isso. Então, eu fiz isso porque me aconteceu aquilo. E esquecem o seu lugar de responsabilidade perante a situação, né? Enfim, que está colocado. Independente daquilo... Se vocês tiverem algum exemplo aí para, né, para me ajudar, eu até aceito. Não, enfim. Independente daquilo que a pessoa tenha passado, né, durante a vida dela, né, ela pode sim escrever uma nova história de acordo com as informações que ela possa buscar, o meio onde ela possa conviver, né? Nada é para sempre, exatamente como você estava falando. Nós temos flexibilidade neural, nós temos a capacidade de alterar o roteiro da nossa vida, né? Isso. Doutora. Porque às vezes as pessoas elas colocam muito no campo da justificativa, né? Então eu cometi tal crime, eu cometi tal ato, eu fiz essa maldade, eu bati no meu filho porque eu não conseguia mais tolerar ele sendo desobediente comigo. Ou seja, então a desobediência do meu filho justifica o meu ato de ir lá e dar um castigo punitivo, né? Então há toda uma inversão da ordem das coisas. E as pessoas, elas esquecem de se colocar no lugar de responsáveis pelas próprias atitudes. E para se colocar como responsável pelas próprias atitudes, a gente precisa abraçar as nossas próprias falhas. E aí vem a questão da resiliência e de conseguir, inclusive, apaziguar os próprios traumas, né? Doutora, a gente tem a tendência a olhar isso de uma forma muito abstrata, mas isso também acontece, eu posso usar a expressão fisiologicamente, no cérebro, tá certo? Porque o cérebro faz novos caminhos porque ele foi marcado pelo trauma, mas ele faz um novo caminho para que a minha atitude seja diferente. Isso acontece também, eu não estou falando só não estou falando de sentimento, mas isso também está acontecendo no meu cérebro, né? Você está correto. O nosso cérebro ele funciona por circuitos. Então, qualquer ato novo que se aprenda na vida, você está traçando um circuito no cérebro, né? Se eu vou aprender a dirigir, eu vou ter que criar um circuito para que isso aconteça. Então, muito do trauma, ele vai criando uma nova circuitaria, toda uma nova bioquímica cerebral ali, e o processo, eu falo que a gente não é mula sem cabeça, a gente está no mundo e está posto num corpo. E esse corpo também tem uma química. Então, é tudo entrelaçado e envolvido, né? Tanto é que, mesmo desvios de conduta, desvios de caráter, podem aparecer numa pessoa depois que ela sofre uma lesão cerebral. Porque o lobo frontal, pré-frontal, ele tem muito essa relação com o controle de impulso, controle inibitório. Pessoas que têm lesões nessa área, elas podem passar a ter uma personalidade diferente do que elas tinham antes de um acidente, né? A gente tem aquele famoso acidente, né, eu não lembro como que é o nome dele, estou tentando lembrar, que não lembrado, mas ele trabalhava numa construção entra uma barra de ferro, né, e aí ele muda né, o comportamento dele em virtude desse... Muito legal. O primeiro estudo, né? O primeiro estudo do lobo frontal. Agora, bora lá. O pessoal de casa está se informando, está querendo saber exatamente como a Ana falou. Olha, isso aqui está gerando curiosidade. E tem uma pergunta para a doutora Ana aí. Na tela, está chegando aqui Sheila Pereira. Boa tarde, Sheila. A formação do caráter é formada nos primeiros anos, mas e o psicopata? Pelas questões das psicopatias, né? Eles nascem assim? Uma pessoa, ela nasce com um transtorno antissocial, né, com a psicopatia, é isso, Ana? Ou não? É desenvolvido
através de algumas coisas, ou impacto, ou reforço externo? Nada é 100%. Quando a gente fala de ser humano, o importante é ter isso em mente. Então, a pessoa ela pode, sim, nascer com essas características já de uma certa perversidade. Como eu disse antes, aquela criança que já desde pequena dá mostras de uma perversidade. Mas entre eu falar que essa criança que tem esses traços, ela está fadada a ser um psicopata, há um longo caminho para isso, né? Do mesmo modo, alguém pode nascer sem esses traços e adquirir e desenvolver por N questões este perfil de comportamento ao longo da vida, né? Então, eu posso pensar que a pessoa, sim, ela pode nascer com essa característica, com esse traço, mas não que isso é algo assim, sabe, já lacrado, sacramentado, né? Você nasceu assim e não muda mais. E, determinante, doutora, né? Não é determinante. E outra coisa, o caráter vai ser um processo ao longo da vida, né? O que você falou é a formação da personalidade, né? Isso. E o temperamento, o nascimento. Porque o caráter vai ser ao longo da vida. Então, eu posso ter marcas novas ao longo da vida. Isso. E o caráter, a gente, quando pensa em caráter, a gente pensa muito no desenvolvimento da moral. E aí, teve um estudioso, que foi um psicólogo, o Jean Piaget. Ele fez todo um trabalho de estudo com crianças para tentar entender como que se dá o desenvolvimento da moral no ser humano, né, na infância. E nas pesquisas dele, através do jogo, observando as crianças no jogo com bolinhas, ele começou a perceber que a gente passa por fases ao longo da nossa vida, principalmente ali no início da infância, que é a adolescência, de desenvolvimento e aquisição desse juízo moral e que junto, né, a gente está falando da capacidade de entendimento das normas e regras sociais. Então, se eu parar para pensar numa criança bem pequenininha, lá por volta dos 2 anos, ela não vai conseguir entender nenhuma norma de nenhum jogo. Ela vai pegar a bolinha e vai ficar jogando. Depois, maiorzinha, com 4, 5 anos, a criança já começa a entender a regra do jogo. E ela, muitas vezes, tem dificuldade de aceitar perder, ela está naquela fase egocêntrica, em que o certo é certo, o errado é errado, ela não consegue flexibilizar muito. Aí, no final da infância e início da adolescência, começa a se ter uma outra fase que se começa a entender, né, que a regra, o conceito do jogo, ele pode ser alterado, desde que todos partilhem deste novo conceito. Então, há uma questão do conceito social do que é a regra, né, do que é a regra de um jogo. E isso a gente vai desenvolvendo ao longo dos nossos primeiros anos de vida. E eu gosto sempre de pensar que a gente também tem um corpo que está desenvolvendo, a gente tem um cérebro que está desenvolvendo. E tudo isso é atrelado. Todas as experiências que eu vivo são entrelaçadas, né? Como eu disse, a gente está no mundo, o mundo está em nós, a gente não pode pensar separado. Muito bom. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que a gente sai daqui, né, com uma visão muito clara. E eu acho que você deu um recado muito interessante, que é esse processo que a gente vai sendo exposto e enche o coração da gente de esperança quando você terminou o bloco anterior com isso, né? Que a gente pode ser transformado. Eu acredito que né, já é o jargão, mas é um jargão super verdadeiro, né? Que a esperança é o que nos move. Se o ser humano perder a esperança, ele deixa de ser humano, né? Exatamente. Ele perde a capacidade de sonhar, que é própria, única do que nos torna humanos. Eu agradeço a oportunidade e eu quero aproveitar para deixar um convite para todo mundo, que o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, essa semana está com um simpósio internacional de prevenção do suicídio. Ele é gratuito pelo YouTube, pelo canal do CVV. Como a gente está falando aqui, né, de desenvolvimento humano, de questões de emoção, de comportamento, eu acho que vale a pena para todo mundo dar uma olhada lá, que a programação está bem bacana. Ele está acontecendo entre as 7 e as 9 da noite, tá? Essa semana até o dia 26. Tá. Então, quero deixar esse convite aí e agradeço a oportunidade. Perfeito. O site do CVV, você corre lá, coloca aí no Google CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, das 19 às 21 horas, aí a primeira palestra aí referente ao auxílio contra o suicídio. Muito obrigada, Ana, mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Até mais.
Eu só queria citar o que eu falei antes, é o Phineas Gage. Phineas Gage. Trabalhador lá do... Exatamente. Se quem quiser pesquisar, é bem interessante, tem um estudo sobre ele. Ele mudou completamente a personalidade. Ele era uma pessoa meiga, dócil, se tornou agressiva, porque teve o seu cérebro prejudicado fisicamente. Então, eu acho muito interessante isso que a doutora, inclusive, pontuou mais uma vez. Nós somos seres muito complexos, fisicamente, fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente. Nós somos uma caixinha de surpresas, né? Por isso é sempre muito bem-vindo a gente mergulhar no conhecimento, porque é também abrir janelas para a gente olhar melhor para o outro e olhar para dentro da gente também. Eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso fazer novas escolhas. Eu via quando ela citava ali, por exemplo, o estudo do Piaget com as bolinhas, as regras do jogo, alguém precisou, porém, ensinar as regras do jogo para a criança. Nós precisamos nos lembrar, e eu fico muito ocupada com isso, de pensar aos pais quão necessário é nós estarmos atentos à formação do caráter das crianças, porque é muito mais fácil você formar do que corrigir. Nós temos muito mais dificuldade em corrigir os nossos defeitos, é possível, graças a Deus por isso, com todas as ajudas possíveis, mas é muito mais fácil, porém mais fácil no sentido que também tem a sua exigência, que é o tempo, a dedicação, o cuidado. Por exemplo, eu posso continuar falando ou tem que chamar um intervalo? Pode. Quando é o meu programa, eu falo toda hora. Quando for, um toquezinho aqui, fica tranquila, Patrícia, esse programa é seu. Pega aí. Faz de conta, né? Quando é do outro, fica assim, eu posso? Será que eu vou? Mas vê, será que eu devo? Isso revela muito seu caráter. Que bom. Ela vai dar continuidade. Eu procuro não ser invasiva mesmo. A Karine estava falando, eu fico pensando, né? As escolhas, né? A formação desse caráter tem mais a ver com as escolhas que fazem por nós, porque é o início da vida, ou as escolhas que nós fazemos. Olha, posso colocar uma história nisso aí? Eu ia contar uma também. Olha só, a gente fala muito dos políticos e tal, e ligação, não estou aqui para dizer que é ou não é, né? Mas a gente tem algumas comparações, só que essas comparações também têm que ser refeitas. A gente fala assim, olha, a gente fala muito de um político, mas quando vira uma carga, as pessoas vão lá saquear a carga. Mas pense comigo também, uma criança que conviveu com o pai com esse tipo de atitude, e ela teve do seu pai referência de que isso é certo. Então, a sua verdade diante disso Aí eu queria perguntar a balança, porque quando eu também faço essa comparação, eu não tenho um senso de justiça total sem saber a raiz da criação daquela criança que se tornou um homem que hoje... Isso quer dizer, às vezes é muito fácil a gente ver uma situação e rotular sem ter empatia da construção daquela vida, né? Mas é que a gente também precisa ter um cuidado aí com o quanto a gente vai ser permissivo. A gente não pode trocar o que é empatia com o ser permissível. Eu não posso ser permissiva com o crime. Por isso existe a lei, por isso que existe a justiça. Mas eu não concordo com aquilo. Exatamente. Eu não concordo com aquilo e aquilo sempre vai ser errado. O errado sempre vai ser errado, o certo sempre vai ser certo, né? Mas um exemplo... Quando a gente está falando de princípios de moralidade, é isso mesmo. Sim. O errado sempre vai ser errado, e o certo depende do que for, né? Mas um exemplo, lugar, do histórico. Um exemplo, eu posso ter nascido no mesmo lugar, ter tomado situações diferentes. Sim. Mas eu vou dar um exemplo assim, né? A criança que sempre viu na favela como o que é bom, o que é certo, o que é legal, é estar com a arma na mão. Sempre aprendeu isso. Tipo, a referência dela foi pegar e transferir o papel do policial. Então, o que ela tem como um princípio... O que ela aprendeu ali naqueles... Ela está com 10, 12 anos, foi justamente aquela escalada. Aí o que eu queria perguntar, ali tem o livre-arbítrio, ali tem o que ela aprendeu, mas até que ponto o meio tem parte nessa escolha? Muita parte. E tem super a ver com a história que eu ia contar, vou contar, de uma moça que ela disse assim para mim, ela é adulta já, ela me contava que quando criança, o vizinho dela saía, os vizinhos saíam, deixavam a casa vazia, mas tinha uma mulher, tinha a mãe do dono da casa, que não tinha visão e que ficava em casa sozinha, bem cuidada, mas enquanto saíam, voltavam, ela estava ali, cega, na cama. E ela disse que passavam por dificuldades e a mãe dizia, algumas vezes foi dito para ela, pula o muro e para o irmãozinho também, pula o muro, a porta da cozinha está aberta e vê se lá tem açúcar. Então a criança pulava, pegava o açúcar, voltava e a mãe trazia. Quer dizer, tem uma necessidade? Tem. Mas tem ali a impressão no caráter de uma criança de que vale pular o muro e roubar
Então, ela disse, Darleide, muito tempo da minha vida, eu não tinha o senso do que do que era do outro e que eu não deveria pegar. Eu não tinha ideia do roubo em si, porque era alguma coisa com que eu lidei. Então, quando nós estamos falando de pais com os seus filhos, e eu sou mãe, vocês são pais e mãe, nós estamos falando de que um filho é como se fosse assim, um mármore. Tem toda a carga genética, tem tudo que já foi conversado anteriormente e, obviamente, tem muito o que se dizer sobre. Mas a gente pode pegar até da etimologia da palavra caráter, de pegar um mármore e você esculpir, o escultor esculpe aquele caráter. Dá trabalho, leva tempo, uma obra não fica pronta de um dia para o outro. Mas tem a ver com tudo que você ensina, cada talho, cada corte, cada modelação que você vai dando numa pedra, até que você tenha o que o artista idealizou. Então, a gente, claro, ao falar de caráter, a gente vai pensar em todas essas circunstâncias. Nessa moça que foi marcada em seu caráter com roubar, porque a mãe dela o ajudava, quer dizer, faltou o freio, faltou a justiça, faltou o correto. Então, ela, por muito tempo, ela disse, Darleide, eu roubava. Quantas vezes eu peguei coisas na casa de amigos? Quantas vezes eu peguei da bolsa de amigas maquiagem? E parece que era alguma coisa que para mim era natural, eu não tinha, então eu queria ter. Você entende que isso? Então tem isso nos presídios, tem isso na política, tem em todo lugar. Então eu sempre vou me voltar para o lugar, aos pais que ainda têm filhos pequenos, por favor, cuidem de marcar o caráter dos filhos com o que é certo, com o que é correto. O que eu me preocupo é que os pais não têm tempo hoje. E aí piora mais essas marcas. A gente vai para o intervalo, né? Mas me permite só uma observação. Mas... para ser justo, sempre haverá um momento de oportunidade para se despertar aquilo que é correto. Sempre haverá no caminho, né? Eu acho que é legal você colocar isso. Isso foi muito importante falar. Mas sempre haverá no caminho, cara, o que eu estou fazendo não é correto. Uma balança. A gente leva em consideração, né? Mas a história não pode ser jamais a sua muleta, né? Exato. Não pode ser jamais a sua muleta. Eu entendo, eu compreendo que pode ser que quem esteja assistindo a gente ali tenha uma história assim incrível, da gente parar e sentar e ficar refletindo sobre esse assunto, mas jamais ela vai ser determinante para o futuro que você deseja escrever, tá? Olha só, você entendeu aqui, né? Tá entendendo aqui a dinâmica. Nós vamos contar com a sua participação, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem uma dinâmica especial aqui, 6 pilares da construção de um caráter. Pais e mães, joga lá no grupo da família, com Entre Família, ó, tá aqui, ó, quentíssimo, com um assunto importante para nós aqui. O intervalo é rápido e a gente já volta. De volta com Entre Família e hoje falando sobre caráter, né? E muito se falou sobre essa estrutura sendo formada dentro das famílias. E aqui na minha mão está aqui uma revista que você já conhece, que leva o nome do programa, que é a revista Entre Família. Aqui tem temas muito importantes, por exemplo, um dos temas que é muito relacionado assim à questão do caráter, por exemplo, quando é quebrada a confiança de um casal, gera-se emoções venenosas. Opa, gera-se emoções venenosas. Carol, o meu desafio aqui não é com casamento, não. Vamos estar tudo certo aqui, nós estamos conseguindo lidar. Ambos têm caráter para lidar com esta relação de forma, né, enfrentar os desafios juntos da relação. Mas o meu problema aqui são com as crianças. Meu problema aqui é com as crianças, eles são terríveis, eu não sei se eu estou conseguindo formar o caráter dessas crianças direito. Calma, você quer ajuda para educar essas crianças? Pois aqui no Entre Família, na revista Entre Família, tem um dos capítulos que fala sobre educação. Você não está sozinho, você pode mudar aí, ó, essa demanda. Tá difícil, tá complicado, você vai fazer o quê? Vai buscar informação. Você pode pedir essa revista e ela vai de graça para sua casa. Liga aí, ó, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode pedir pelo WhatsApp. Já está na mão, 12 982 44 4449. A revista Entre Família vai de graça para sua casa, vai fazer toda a diferença, viu? O aprendizado em casa. Agora, para você que vai continuar aqui com a nossa conversa, o Cris já está ali posicionado para apresentar aqui 6 pilares do caráter. É isso, né, Cris?
Verdade. Atenção você de casa, aquela dinâmica bonita onde a gente dá os parabéns pela produção, tá tudo bonitinho aqui. Só quem está destoando sou eu mesmo, mas é esse contraponto legal para não ficar, né? Aí tem a Darleide aqui, né? Veio com o coração aberto e a gente vai trabalhar esses pilares juntos, tá bom? Você está fazendo o que aí hoje, ó? Cheirinho de bolo de milho? Oh, coisa linda. Darleide, coisa boa imaginar, né? Que a gente está agora na sala, na cozinha, no smartphone, a oportunidade de trabalhar um tema tão importante quanto o caráter, né? Sim, isso deve estar despertando em muitas pessoas reflexão, que é o que a gente precisa fazer, um mergulho naquilo em que eu devo corrigir e que eu posso corrigir. O bom é eu posso, né? Eu posso corrigir em mim das falhas que foram cometidas ao longo da vida. Vamos aos pilares, Vamos, então? Olha só como é dinâmica essa mulher, vou te dizer. Tá aqui então, ó, primeiro pilar, Darleide. O que nós temos aqui então? Responsabilidade. É um pilar. É aprendizado que precisa ser entregue para as crianças desde cedo. Nós aprendemos os valores logo muito cedo, especialmente no ensino dos seus pais. É em casa que a gente aprende o senso de responsabilidade. Quando não temos esse senso desenvolvido em casa, fica muito mais difícil desenvolver o senso de responsabilidade na escola, depois no trabalho, na convivência como um todo. Desde que uma mãe, um pai manda o filho guardar os brinquedos e dizendo para o filho o que significa aquele guardar os brinquedos, que tem a responsabilidade dele, que usufruiu dos brinquedos, nós estamos ensinando responsabilidade para a vida. Vamos nos lembrar que caráter é um desenvolvimento para a vida e nós que somos cristãos entendemos o caráter como uma construção que nós passamos uma vida trabalhando pela graça de Deus com vistas na eternidade. Bom demais. Isso aqui é legal porque, um exemplo, a criança que aprende, né, que guardar os brinquedos, ou também que ela assume, né, que quebrou o vaso, que ela tem que falar com a mamãe, então ela entende até como se comportar como cidadão. Ela entende não mentir, ela entende falar a verdade. Mas veja, como é que nós aprendemos a respeito dessas coisas, se não nos forem ensinados? Nós estamos falando de caráter, e caráter não tem como fugir do ensino e aprendizado. Por isso que eu me volto normalmente para a condição dos pais para com os filhos. E nós adultos, que já somos lá bem adiantados na vida, ou os jovens, enfim, mas que já têm algum senso de ser gente na vida, vai ter que correr atrás de alguns prejuízos agora para corrigir aquilo que lhe faltou até aqui. Então, mas essa perspectiva do pilar da responsabilidade, ela precisa ser entendida como algo que me foi posta na vida como algo para eu desenvolver. Eu sou responsável quando eu lavo uma louça. Eu sou responsável, isso indiferente se é menino ou menina. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando nós ensinamos o senso de responsabilidade para as crianças, nós estamos ensinando adultos a serem responsáveis para assumir qualquer outra responsabilidade na vida. E tem algo que para mim é fundamental que você considere. Quando nós não ensinamos responsabilidade aos nossos filhos desde pequenininhos, mas nos portamos como escravos deles, em que eles simplesmente usufruem do nosso trabalho, do que nós ganhamos, do que nós fazemos, e eles não têm parte nisto, nós estamos colocando nossos filhos no lugar de inúteis. Crianças inúteis serão cidadãos adultos inúteis, porque nunca terão senso de responsabilidade, de valor, de trabalho, o que é fundamental para todo indivíduo na vida, com a utilidade que lhe propõe a existir. Muito bem. Depois dá uma olhadinha ali, filhos canguru, você vai entender um pouquinho do que a gente falou aqui. A gente tem que abraçar e ter responsabilidade para ver o caminho que a gente também, né, plantou, está colhendo algumas coisas. Vamos lá. Agora, segundo pilar aqui, ó, cidadania. Você falou desse trato aqui já na infância, base para poder ter esse olhar aqui, porque a gente acha que o umbiguinho da gente é o centro do mundo, né, Darleide? A gente vai sempre interligando um pilar ao outro. Essa responsabilidade está ligada à cidadania, especialmente no sentido de dever, que tem a ver com responsabilidade, com direitos. O que é meu, o que é seu, e a gente pode compartilhar, porque também somos ensinados a sermos indivíduos com empatia, com respeito, com amor, com justiça, mas a cidadania ela vai estar ligada ao pilar da responsabilidade justamente por esse senso de eu pertencer a um todo e não de eu ser o indivíduo em que o mundo gira em torno de mim. Eu desenvolvo o senso de respeito ao espaço do outro, às escolhas do outro, ao desejo do outro. Eu participo da vida em sociedade, vivenciando a cidadania. Esse é um pilar muito importante, mas extremamente ligado ao da responsabilidade.
Muito bem. Mais um pilar, você de casa, estamos caneteando? É bom a gente conversar, não é verdade? Vamos lá então. Outro pilar importante, sinceridade. A gente não está falando de sincericida não, né? Porque tem um modismo agora. Eu falo na lata, é verdade. Não, aqui a gente está falando de sinceridade, aquela questão de ser autêntico com a informação, ter um cuidado, né? E até eu queria até colocar essa questão toda da cidadania, porque hoje em dia, a pessoa, olha, eu sou sincero, mas você não conversa com ninguém, porque a gente está num mundo miojo, tudo para 3 minutos, as pessoas não conversam quase. Aí você fala, olha, tem sido sincero com você mesmo, que é bom e tal, mas pouco tempo para conversar, bater aquele papo. O mundo hoje não tem mais aquela conversa, são poucas pessoas que param mesmo para conversar com o filho, por exemplo. E a gente também não tem sido muito estimulado, cada vez menos somos estimulados a sermos sinceros, porque senão você é cancelado, né? Então tem esses... Claro, só isso aqui dá um programa, mas assim, para a gente entender o que é a sinceridade, vou pensar em você que está pensando, será que eu sou sincero ou sincera? Basta você pensar no seguinte, você é a mesma pessoa como quando está sozinha? Ou você, no sentido de, eu continuo afirmando os meus valores, os meus princípios, estes que eu creio quando estou sozinha, eu os mantenho quando eu estou em público, eu os mantenho quando eu estou com outras pessoas, ou eu mudo de acordo com o vento, eu mudo de acordo com as pessoas com quem eu estou. Ora me comporto A, ora me comporto B, para agradar grupo A, para agradar grupo B. Você, então, neste momento, identifica que se você muda de um grupo para o outro, de um momento para o outro, como as circunstâncias lhe favorecem, você não é alguém que está sustentado no laço da sinceridade, no pilar da sinceridade. Porque você usa uma cera que lhe faz ser conveniente de acordo com a situação. Portanto, você é falso. Portanto, você não tem esse valor, esse pilar da sinceridade, não constitui o seu caráter. E aí vem uma grande necessidade de a gente buscar esse pilar, porque a verdade está intrínseca na sinceridade, a verdade, custe o que custar, ser verdadeiro é um dos principais valores do caráter. O marido que é verdadeiro, uma mulher que é verdadeira, ensina o princípio da verdade para os filhos, você pode imaginar que isso vai sustentar quase todos os outros pilares, apesar de eu não ter visto os outros aqui, mas vai sustentar a nossa vida na verdade. E isso é que tem faltado em nós, infelizmente. Muito bem, né? Esse camaleão que se adapta, negocia princípios e perde identidade. Aí tudo que você constrói na areia, não constrói na verdade, é complicado de manter. Por isso, esse sofrimento de quem vive nessa vida camaleão. Vamos para mais um pilar especial aqui? Como tá legal, 6 pilares. O zelo. Cuidado, né? O sentido do cuidado. E eu quero trazer esse zelo, esse pilar, até para uma necessidade que eu sei que é muito desse público que nos acompanha aqui. O zelo pela própria vida, o zelo com isso que eu costumo chamar de autorresponsabilidade a respeito de nós mesmos, o zelo com aquilo que para nós é caríssimo, mas que acima de tudo é caro porque outros também dependem de mim, o zelo com a minha saúde física, mental, com a minha saúde espiritual, com os meus valores, com as minhas verdades, para que as pessoas que me cercam se sintam seguras comigo, elas não fiquem inseguras do ponto de vista de quem eu sou e se elas podem ou não confiar em mim. Zelar pelo outro, pelo bem-estar do outro, zelar pelo ambiente em que você vive. Esse pilar do zelo tem a ver ainda com a ligação com a responsabilidade, com a cidadania, mas, sobretudo, com a nossa vida em si, responsáveis como somos por nós mesmos. Muito bem. Mais um pilar. Tá gostoso, né? Vamos abrindo, vamos conferindo, vamos batendo aquele papo especial com você que está de casa. Agora, respeito. Hoje em dia, né? Olha... Vou te fazer uma proposta, você emendar esses 2 pilares aqui, porque eles se falam, né? Esse senso de justiça com respeito, conversam. Enfim, esses pilares aqui estão abraçados, né? Exatamente, eles sustentam exatamente o nosso caráter e o respeito e o senso de justiça vai bater outra vez para mim no que diz respeito à verdade, à sinceridade e à responsabilidade. Respeito a si mesmo, você não consegue respeitar aos demais, a não ser que seja ali num patamar de alto desamor, né? de falta de amor a si próprio. Quando você, na verdade, se desrespeita, você não tem como entender o que é respeitar o outro. Quando você se sente sempre menor, quando você não se sente com valor, você nunca vai conseguir identificar o valor do outro.
O senso de justiça, como eu sei desenvolver? Como é que eu desenvolvo o senso de justiça? Como é que eu desenvolvo esse senso de respeito, de zelo, sinceridade, cidadania e responsabilidade? Vamos só nos lembrar, já que estamos na parte final aqui, vamos só nos lembrar que estas coisas nos foram ensinadas ou nos faltaram ser ensinadas. Como é que eu desenvolvo o senso de justiça se eu não conheço a verdade? Como é que eu faço justiça se eu não tenho o pilar da verdade constituído no meu caráter? Se eu estou sempre usando máscaras, me escondendo, se eu não tenho o princípio da coragem para levar adiante aquilo que eu disse, creio, e seja na chuva ou seja no sol. Ah, Darlide, você está falando de algo de inflexibilidade? Não, estou falando de saber quem você é. Quando você sabe quem é, trabalha com a verdade, você tem senso de justiça. Porque a verdade é a verdade. Você não negocia. Você tem senso de respeito. O que é seu, o que é do outro, e você respeita isso. O que é zelo, cuidado com você mesmo, você zela com os demais, com a comunidade, com a sua casa, com o seu casamento, seus relacionamentos. Porque a sinceridade, a verdade é o pilar que sustenta você. A cidadania e a responsabilidade. Você vê então que não tem como fugir. Mas, em se tratando de nós agora percebemos que não sou... Será que eu sou justa? Será que eu sei respeitar os outros? Será que eu sou uma pessoa sincera? Responsável? Será? Será que sim ou será que não? O bom é que a oportunidade está diante de nós. Hoje eu posso trabalhar. Vou dar o meu melhor para eu viver pela verdade, pela graça de Deus, para que o meu caráter cada vez mais se aperfeiçoe. E você sabe qual é a medida do nosso caráter? O caráter de Jesus. Olha, referência, bom demais. E a gente termina esse bloco no alto, mas não termina o programa ainda. Darlide continua conosco. Eu sei que você está comentando, cheio de vontade aí no nosso Facebook, facebook.com/TV Novo Tempo. Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com Entre Família. Eu quero começar esse bloco aqui com uma novidade que depende da sua parceria. Olha, você sabe, ó, tá quase acabando o mês de agosto. Nós estamos no mês especial de doação para o projeto Anjos da Esperança. Carol, que negócio é Anjos? O que é isso? Não sabe ainda, menina, o que é Anjos da Esperança? É um projeto que financia tudo isso aqui, ó. O programa Entre Família, o programa Consultório de Família. Você gosta? Isso aí faz diferença na sua vida? Os conteúdos que são aplicados na TV Novo Tempo fazem diferença na sua vida? Pronto. O projeto Anjos da Esperança faz com que esses programas aconteçam e possam cada vez mais trazer esperança para as pessoas. Além dos programas e de toda a nossa estrutura da TV Novo Tempo, o projeto também financia estudos bíblicos que a gente apresenta todos os dias aqui. Então, Entre Família, né? Saldo Mais, que mais? Sentimentos. Inclusive, agora, quero te contar uma novidade, viu? Este mês, se você se tornar um doador, Anjos da Esperança, já é anjo. Se você fizer uma doação a mais ali, ó, uma doação específica neste momento, você vai financiar um estudo bíblico sobre o Espírito Santo. Você tem noção? Nós estamos falando aqui do caráter, né? E na Bíblia, você vai ler ali, se não me engano, o apóstolo João, ele vai falar que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem a ver ou não tem a ver com os pilares de caráter que nós estamos falando ali? Tem ou não tem? Menina, é claro que tem. Será que você, esse trabalho de formar o caráter do seu filho aí é sozinho, é só você? Porque só de você ouvir falar isso aqui, dá um peso, um desespero. Meu Deus, eu limpo o nariz desse menino 24 horas. Eu faço de tudo para ele não bater a cabeça na parede. Nunca trouxe uma borracha do colega aqui. Mas esses pilares são demais. Para mim tá difícil demais. Isso aqui é muito pesado. Meu pai, mas como é que eu faço para desenvolver o caráter? Mas calma, você não está sozinha. Você sabia que você pode pedir ajuda, o auxílio do Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada de desenvolver o caráter dos seus filhos? Quer entender mais da ação do Espírito Santo? Carol, o que será que é o Espírito? O que é uma fumaça? Isso aqui é o universo que vai cochichando no nosso ouvido? O que isso aqui é um movimento? É mentalizando aquilo que é bom e as coisas acontecem? Minha filha, não. O Espírito Santo é um ser. É um ser que está à sua disposição, te convencendo a todo momento. Falando, ó, faça favor aqui, ó. Você pode seguir por esse caminho, você pode seguir por caminho X. E eu tenho um apelo para fazer para você aqui. Eu espero que você ouça a voz do Espírito Santo, porque esta revista vai transformar a vida de milhares de famílias, inclusive a sua. Você quer se tornar um anjo da esperança? Você quer fazer parte
desta parceria aí, você vai ligar agora, 0 operadora 12 2127 3030, para se tornar um anjo da esperança. Carol, já sou. Você consegue entrar lá no site, pegar o seu boletim, ó, eu quero um a mais. Hoje eu vou doar, 10, 15, 20, 30, 40, 50 a mais. Só para esse projeto, para financiar esse estudo bíblico todo especial sobre o Espírito Santo. Ok? Tamo junto? Vamos lá, você pode ligar agora. Nós vamos continuar nossa conversa. Você está mandando conversa aí, está mandando suas interações. Enquanto isso, a gente continua a nossa conversa ali com a Darleide Alves, Cris, pastor Batistotti. E tá demais esse diálogo aqui hoje. Hein? E eu queria colocar um negócio, esses dias eu vi, não sei se você sabe, os macaquinhos, a experiência dos macaquinhos, tinha uma escada, colocaram na sala 5 macaquinhos e comida. Aí um subiu, derramava água gelada nos outros. Então eles batiam naquele que subia. Moral da história, começaram a bater, todo mundo que subia, batia. Tiraram um e colocaram um novo. Aquele entrou, subiu na escada, já apanhou. Ele nem sabia o que tinha lá em cima. Moral da história, eles foram trocando até um ponto que todos os macaquinhos que estavam ali começaram a bater no outro, mas não sabiam o porquê. Então, nesse momento, claro, nós não somos de animais, mas ali, você vai se perguntar para o macaquinho, né? Olha, não sei, cheguei aqui, todo mundo estava batendo. Comportamento aprendido. Comecei a bater e tal. E a gente está falando um pouquinho, pedagogicamente, desse efeito manada que o mundo vai levando às pessoas. Tem gente que chega numa galera e vai negociando seus princípios, vai se diminuindo para se adaptar, e aí você faz aquela negociata que você faz com seus princípios e acaba entrando porque a gente precisa desse pertencimento, só que nessa questão toda a gente tem algumas coisas que, essa questão moral, né? Quando você coloca esses princípios ali, mesmo nesse efeito manada, você tendo essa questão bem trabalhada, você não vai negociar o seu bem maior, né, Darleide? Exatamente. Por isso a gente se volta outra vez para aquilo que é de cada um de nós fazer essa busca, né? O quanto nós também somos verdadeiros com aquilo que a gente acredita, sem se fechar para continuar crescendo no aprendizado. Mas a gente se sente mais seguro, nós ficamos mentalmente mais saudáveis quando nós somos congruentes com aquilo que eu acredito. Eu entrei ali, digamos que eu seja um macaquinho, vou entrar ali. Eu não sou o macaquinho. Então eu posso pensar, por que bater? Por que não bater? Como assim? Então isso é o que a gente precisa, essa é a ferramenta que a gente precisa buscar para nós. É a reflexão, é não fazer porque todo mundo faz. É justamente levar a sério de que eu tenho uma responsabilidade comigo mesma, com a minha vida, com os que me cercam, com eu ser exemplo, com eu ser luz, ou eu querer ser diferente. Por exemplo, uma coisa que nós dizemos muito é assim, mas eu não consigo mudar. Gente, não é possível que a gente continue acariciando essa ideia de que não é possível mudar. É sim. Mesmo quem tem o caráter defeituoso, quer saber de uma coisa? Todos nós temos caráter defeituoso. Todos nós temos um caráter que precisa de correção. A nossa medida de caráter é Cristo. Enquanto nós estamos aqui lutando, nós vamos lutando uns com os outros, nos ajudando uns aos outros, mas principalmente nós vamos nos ajudando a nos reerguermos, a tomarmos como postura na vida, a partir daquilo que eu creio, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Qual é a minha atitude frente ao que se impõe perante mim? Porque senão nós vamos sempre ficar levados por esse efeito que é altamente prejudicial. Está todo mundo fazendo, eu vou lá e faço. Está todo mundo dizendo, eu vou lá e digo. Espera aí, mas quem é você quando você está sozinho? No que você acredita quando você está sozinho? Que preço você paga pela verdade que você acredita? Hoje nós não pagamos pela verdade que a gente acredita, porque a gente tem medo de cancelamento, tem medo do julgamento, tem medo da crítica, tem medo de ser quem você é de verdade. Hoje eu vi uma frase que diz, se você não puder, não está falando sobre aquilo que não se pode contar, né? Mas se você não puder contar a razão pela qual você fez, então não faça. Né? Então essa é a grande questão que a gente tem desafios, né? E quando eu olhei os pilares, fiquei fazendo referência assim, e o indivíduo que olha e diz assim, uau, mas eu estou tão distante disso. É esse processo de mudança. E a doutora Ana, né? Ela deu informações. Cara, fisiológico, como né, aqui nós acreditamos numa atuação sobrenatural de Deus e também na criação, né? Mas como Deus é para recriar novos circuitos cerebrais para uma mudança de comportamento. Com a idade é mais difícil, mas sempre há essa possibilidade, né?
Flexibilidade neural. Isso é muito legal, fisiologicamente. Isso. Legal mesmo é ter você aqui com a gente, é isso mesmo. Compartilhe suas opiniões, bora lá, você tem dúvida, tem pergunta? Na tela, aqui no Entre Família. Tá chegando aí, Cris, a Daniela Pereira. Daniela, quem só fala mal e vive se achando melhor que todo mundo, tem alguma falha no caráter? Ou tem algum problema psicológico? Convivo com uma pessoa tóxica que não aceita que é assim e quando tentamos mostrar alertando o problema, ela diz que não é bem assim. O que fazer? É a pergunta da Dani. A gente precisa ter o cuidado de lembrar que nós não somos caixinhas compartimentadas que depois a gente monta, ou um Lego. Nós não somos um boneco de Lego em que a gente tem aqui a mente, aí aqui tem o caráter, aqui tem o coração, tem o sentimento, tem a emoção. Nós somos um todo. Essa pessoa que é sempre negativa, que não está aberta a ouvir sobre uma possibilidade de ela rever a vida, ela pode sim ter um defeito no caráter. De que forma? Se eu penso que o caráter foi algo que foi talhado, ela pode estar repetindo um padrão aprendido por pessoas com quem ela conviveu de ser essa pessoa negativa. Ou ela pode ter um problema, e com isso ela pode ter um problema de autoestima, tá ligado? Ela pode com isso ter desenvolvido uma depressão, um sentimento de inferioridade ou um quadro de ansiedade. Vê, nós somos um todo no final das contas. Então, no fim, não precisa a gente ficar toda hora ali, isso é caráter, isso é personalidade. O que importa é o que eu vou fazer com isso agora. E como você está perguntando a respeito de uma outra pessoa, considere que é preciso respeitar, o que é um pilar do caráter também, você respeitar esse outro que não quer mudar, que decidiu não mudar. Muda você, toca a sua, mas Darleide, eu convivo com ela. Ainda assim, é possível que você faça escolhas de respeitar o outro e tocar a sua vida. Quem sabe a sua influência pode repercutir positivamente sobre ela e um dia ela para e pensa, eu acho que é melhor agora no alto dos meus 90 anos fazer alguma coisa diferente na vida. É isso. Essa semana eu li uma frase, né? Olha, não existem pessoas difíceis, existem pessoas que eu escolho conviver ou não. E aí você vai lidando conforme aquilo que a sua inteligência emocional e sua capacidade emocional aguenta. E quando você descobre que você é a pessoa difícil, você escolhe do mesmo jeito. Eu quero conviver comigo? Não, eu vou mudar. Eu vou mudar isso aqui. Eu não me aguento mais, eu vou mudar. Boa. Excelente! E assim nós fechamos o programa de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, Darleide. Uma honra, gente, uma honra. Obrigada. Beijo para vocês e até às 10 da noite com consultório de família. Hoje está especial demais, eu mesmo não pego. Muito bom. Se fosse você... Coloca despertador. Já segue aqui, não desliga a TV não. Já está dormindo. Segue tudo aí, vai dar tudo certo. Pronto. Mas o nosso programa não termina assim. A gente termina na palavra de Deus, né, pastor? Isso mesmo. Você sabe o significado do seu nome? Cristiano. É cristão, né? Isso aí. Sabe o seu, cara? Me falar que é fazendeira, mas não é? Não sei. Qual que é? Tem dois, tá? Mulher do povo e mulher doce. Que legal, doce. Aí combinou as duas coisas com você. Doce e mulher do povo. Você, é isso aí. O meu o senhor não vai saber. É a mistura do nome do meu pai com da minha mãe e só. Não tem. Darleide, tá aqui, ó. A mais querida. Você sabe que essa expressão nome está muito associada na Bíblia com o caráter, né? E Gilmar? Eu digo depois do intervalo. E olha que é o último bloco. O homem do tupete de ouro. O nome está muito associado ao caráter, né? Dentro do contexto bíblico. Eu escolhi um texto que usa a expressão caráter. Está em Mateus capítulo 11, verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. E agora o 41, que é... Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Duas expressões são usadas para caráter aqui, originalmente, que é nome. Então, quem recebe um profeta no nome de profeta, ou seja, é algo genuíno, receberá o galardão. Quem recebe um justo no nome de justo, esse receberá o galardão de justo. Quando eu fiquei de manhã pensando um pouquinho sobre o tema, eu fiquei pensando se o meu nome, se quem eu sou, reflete verdadeiramente um caráter que eu tenho que representar.
E no caso da gente que acredita na palavra e acredita em Deus, o caráter de Cristo, como a Darleide citou. E você, o seu nome evidencia o verdadeiro caráter? Antes de chegar o seu nome, chega o seu caráter, quem você é. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero todo dia, até ficar bem velhinho, eu quero que o Senhor transforme o meu caráter, porque com esse eu quero ter a vida eterna. Eu acredito nisso. E você? Obrigada, pastor. É isso, é isso. E no Vida e Saúde você vai entender que brincadeira é coisa séria. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Carol. Sim, brincar é muito importante para as crianças, mas é coisa séria para o desenvolvimento infantil, por isso a gente vai tratar desse assunto aqui no programa de hoje. Além disso, os grandões também vão poder brincar, de fazer exercício. É dia de desafio cardio por aqui, mas para quem fizer tudo direitinho, olha a recompensa. Vai ter bolo de cenoura por aqui. Ó, eu já vou dizer que eu lambi as tigelas lá na cozinha. A Teru não sabe brincar. Avisa que hoje nós vamos invadir o estúdio. Hã? Deixei pra você uma lambida de tigela lá na cozinha. Pra nós, né? Pra nós. Não falou meu nome. Pra nós. Gente, agora não. Caráter que faz um negócio desse aí. Eu vou dizer uma coisa. Dá pra invadir o estúdio hoje? Eu vou dizer, eu não sei se vou... Pode? Vou burlar o meu caráter. Hoje vai ter que ser. Não pode tem invadir? Tem como. Olha aqui, é pra comer sem culpa, tudo saudável. É. Ah, não. Que delícia. Tchau, Teru. Até mais. Até mais. Até mais. Deus é bom. Eu nem vou falar o tema de amanhã. Porque eu tô pensando só nesse bolo. Amanhã você vê aqui. Vou comer esse bolo agora. Deu uma tristeza, um negócio, menino.